Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Despachados, o podcast do TLPO Advogados, sempre trazendo temas e conversas atuais sobre como o direito impacta e ajuda nossas vidas. Já discutimos aqui planejamento sucessório e terceirização. Agora, nesse terceiro episódio, chegou a vez de falarmos sobre previdência e aposentadoria. Vamos abordar uma questão que certamente passa ou já passou na cabeça de todos nós, jovens de 20 anos e jovens, entre aspas, de 60 anos. Como planejar a nossa aposentadoria? Como garantir um futuro com certa segurança financeira? Quais as regras atuais do jogo? Elas vão mudar? E a previdência pública vai quebrar? Quando e como e por que fazer uma previdência privada? E o atual escândalo da previdência com os descontos indevidos no INSS abala a confiança no sistema? São muitas as dúvidas e questões quando o assunto é aposentadoria. E para respondê-las, temos aqui hoje, nos estúdios do Despachados, a presença sempre ilustre do Dr. Renato Toledo Lima, dessa vez acompanhado da doutora Isabela de Oliveira. O Renato já conhecemos dos 2 primeiros episódios. Ele é sócio fundador do TLPO, é pós-graduado em Direito Econômico e Financeiro pela USP e em Direito Tributário pelo IBET. É também um ator e um grande orador. Já a Isabela Oliveira, também sócia fundadora do TLPO Advogados, é pós-graduada em Prática Previdenciária pela Verbo Educacional, em Licitações e Contratos Administrativos pela Estácio e também em Direito Tributário pelo IBET. É uma profissional com grande experiência em causas relacionadas a aposentadorias. Natural de Rio Preto, ela veio para Ribeirão Preto com 5 anos, é casada e é mãe do pequeno Otto, com 1 ano e meio de idade. No trabalho, ela se define como uma profissional detalhista e otimista, mas ao mesmo tempo combativa e acolhedora. Sem mais delongas, vamos então ao terceiro episódio do Despachados para falar de como planejar a aposentadoria e entender os meandros da Previdência. Olá, Isabela, tudo bem? Olá, Gustavo, tudo bem e você? Tudo ótimo. Olá, Renato, tudo bem? Tudo bem, Gustavo, tudo certo? Tudo certo. Bom, como tradicionalmente eu faço, peço a permissão para chamar vocês de Isabela e Renato e não de doutor Isabela e doutor Renato, para deixar aqui a nossa conversa mais despachada. Tranquilo. Então vamos lá. Isabela, para começar, como fazer um bom planejamento para a aposentadoria, né? Quando devemos começar a pensar nisso? Bom, o primeiro ponto é a gente ter a consciência da necessidade do planejamento previdenciário, né? O pessoal tem tido essa consciência já tem alguns anos, o que é positivo. Então, quando a pessoa chega até o nosso escritório dizendo, olha, eu pretendo me aposentar daqui a alguns anos, mas eu não sei por onde começar, já é um ponto importante. Ela tem a consciência que ela precisa se preparar. Então, a gente precisa sempre analisar aquele histórico daquela pessoa. Ah, ela trabalhou já com carteira assinada? Ah, ela trabalhou, é sócia de uma empresa? Ah, ela tem muito tempo de contribuição? Qual que é a idade dela? A idade mais avançada, né? Tá no começo aí da carreira. E sempre abastecer esse histórico com documentos. Porque nós já tivemos alguns casos no escritório, né, de que você vai lá, acessa o banco de dados do INSS, é o CNIS, Extrato Previdenciário, e a pessoa, assim, é quase como se não tivesse trabalhado, né, porque as informações não batem. Então, ela precisa ter documentos para que a gente consiga levar o INSS e falar, não, ela tem tempo de serviço suficiente, ela tem mais tempo do que está aí, para ela conseguir aí começar a se planejar e começar a pensar, não, com quanto que eu consigo me aposentar? Esse valor ele vai ser suficiente para cobrir os meus gastos da vida, mais da vida avançada, né, da minha velhice, da minha família. Então, é sempre importante ter o contato, né, com essa história, conhecer, mas a pessoa ela trabalhava com condições, né, de saúde expostas a agentes nocivos ou não, enfim. E sempre arquivando todo documento, recibos que a gente assina de prestação de serviço, e arquivando isso porque em um determinado momento pode ser importante. E aí o planejamento se faz com esse levantamento dessas informações, desse histórico da vida dela. E com quantos anos de antecedência é bom a pessoa chegar para discutir, levantar essas informações, para poder ter tempo ainda de corrigir, né? Ter alguma rota de correção? É claro que eu vou dizer que o mais cedo possível, mas a gente sabe que não é bem assim.
A maioria dos nossos clientes, eles chegam no nosso escritório na faixa de 40 anos, 45, 50, e eu já quase que acreditando que está na trave da aposentadoria. Mas penso eu que no começo da vida laboral, você já tem que ter uma noção aí de como que eu vou contribuir. Eu vou fazer uma previdência complementar. Então, é importante aí, uns 30 anos, você começar a ter essa consciência de planejar os seus próximos 30 anos de vida. Entendi. E fica a dica aí de que é importante sim registrar, ter todos os documentos, porque isso tudo facilita na hora de encaminhar todo esse processo, né? Com certeza. Não basta achar que você vai conseguir uma declaração hoje, olha, eu trabalhei lá na década de 90, que isso não vai valer. Né? Então, a gente precisa de documentos da época e isso é importante ter arquivado. Entendi. Bom, vamos agora do específico para o genérico, né, Renato? Né? A ideia de aposentadoria, quando surgiu, né? Quando foi inventada a ideia da aposentadoria no Brasil e quando surgiu o famoso INSS? No mundo ela surge, acho que foi na Alemanha, né? Na época do Bismarck, pouco depois da unificação, que era uma ideia mais para amparar não só os idosos, mas veteranos de guerra, né? E no Brasil ela surge na era Vargas um pouco diferente, assim, né? Ela era compartimentada, ela não era uma coisa do Estado total. Os ferroviários tinham sua caixa de aposentadoria e pensões, caixa de aposentadoria e pensão. Cada grupo tinha suas, né? Então eram as caixas de aposentadorias e pensões, cujas iniciais são CAPs, curiosamente, né? Eram as CAPs, né? As caixas de aposentadorias e pensões. E isso vai evoluindo depois, né? Para ser um programa de Estado e não de corporações, né? De nicho, né? Mesmo porque muita gente devia ficar de fora dessas corporações, né? Ficava aí ao relento se não faziam parte de uma rede de ferroviários ou de bancários. Sim, e inclusive como aconteceu com o IAPAS, né? Por exemplo, você precisava, para ter acesso à saúde pública, você precisava estar empregado, senão você não tinha acesso à rede de seguridade social mínima, né? Inclusive a saúde pública, até a criação do SUS, né? Quando em 1990, depois da criação do SUS já também, mas surge o INSS, ele funde o INPS com o IAPAS, que eram duas entidades aí que tinham muita importância naquela época, mas que começam aí então a ter essa forma mais uniforme, né? Mais concisa de financiar a pirâmide etária, né? De você ter uma base solidariamente obrigada, trabalhando, a população economicamente ativa, para que os inativos tivessem a sua aposentadoria garantida, né? Tivesse isso financiado. E aí o estreitamento da pirâmide foi gerando outras mudanças, que são as reformas dali para frente, né? Que vieram mais recentemente. E é interessante que o INSS ele não administra só as aposentadorias e pensões, né? Como surge ali no começo. Ele administra também benefícios assistenciais, LOAS, né? Que é um benefício, ele não é propriamente da Previdência Social, mas ele é um benefício da assistência. Então, isso é bem interessante, porque há um leque, né, de opções que é mais abrangente. A gente não fala apenas de aposentadoria, pensão, falamos de benefícios assistenciais. Que a prestação continuada, né, exatamente, da Lei Orgânica da Assistência Social é administrada pelo INSS. Muita gente confunde, né? Acha que, não, eu tenho esse benefício como se ela tivesse sido aposentada. Na verdade, esse benefício é porque entende-se que ela tem uma necessidade de um complemento de renda, porque estaria em uma situação de muita vulnerabilidade, né? O INSS cumpre essa função social, né? De uma certa maneira, ele dá um pouco amparo, né? De amparo para uma sociedade onde existem ainda muita pobreza e miséria, muita carência ainda para ser resolvida. Ele acaba sendo um instrumento extremamente útil, né? Se bem administrado, eu entendo que ele o pessoal que confunde às vezes acha que assim, não, eu já estou aposentado. Não, você está recebendo só uma ajuda de custo, né, para sua... Tem um valor fixo, né, de um salário mínimo, nunca vai ser mais do que isso, né, e tem alguns requisitos bem rígidos, assim, de serem cumpridos. Então, a renda per capita não pode ser
maior que um quarto salário mínimo. E é interessante porque quanto mais... Renda per capita familiar. Da família, Entendi. né? Então, soma todos, filhos, enfim, só se exclui mesmo o benefício até de um salário mínimo. Exemplo, um casal, né? Já tivemos alguns casos assim, um casal que tem filhos, se todos moram na mesma residência, você soma a renda de todos. E aí você exclui no máximo dessa renda, desse montante, benefícios de até um salário mínimo. Justamente porque você entende que um salário mínimo é realmente o básico, é o mínimo para a pessoa, né, garantir aí a subsistência dela. E quanto mais, né, algumas pessoas acreditarem que não precisam fazer essa contribuição em INSS, em algum determinado momento precisar de benefícios, que é o que a gente vê muito, algumas pessoas comentando por aí, eu posso me aposentar? Nunca paguei. Não pode. O máximo que você vai conseguir lá aos 65 anos, né, na qualidade de idoso, é um benefício assistencial. Que também passa pelo INSS. Que passa pelo INSS. O INSS faz esse pagamento, o INSS faz análise, né, desse benefício, análise dos requisitos, se a pessoa cumpre ou não, e concede e administra. Entendi. Bom, falando especificamente sobre previdência, né, que é um tema sempre muito sensível para toda a sociedade, houve muita conversa, a necessidade de se fazer aí uma reforma, e essa reforma foi implementada em 2019, né? E eu gostaria que, eu não sei se é uma pergunta muito difícil para você sintetizar, assim, as principais mudanças, porque isso já tem 5, 6 anos, né? Tanto no regime próprio e no regime geral da Previdência, quais foram as principais mudanças e por que elas foram feitas? Mudou bastante, né? Mas eu digo que a principal mudança foi em relação ao regime geral, né? Que são os trabalhadores do setor privado. Estabelecer a idade mínima para aposentadoria. Isso já existia para os servidores públicos, né? Um tempo de contribuição mais uma idade mínima, mas para os trabalhadores aí do setor privado não havia essa idade mínima. Então, se estabeleceu isso. O que fez com que, consequentemente, muitas pessoas ficassem muito prejudicadas quando a pessoa começou a trabalhar cedo, né? Então, tem muito tempo de serviço, muito tempo de contribuição, mas a idade ela não atinge. Então, ela precisa continuar trabalhando aí por muito tempo, né, por alguns anos, até chegar à aposentadoria. Então, essa é a principal mudança, na minha opinião, do regime geral. Agora, do regime próprio, né, que a gente cuida aqui de funcionários da administração pública direta, indireta, União, estados, municípios, enfim, foi desmembrar. Então, até 2019, a gente tinha os servidores de todas as esferas, né, todos os entes federativos, de uma mesma forma. Então, se aposentava daquela mesma maneira, tanto o funcionário da prefeitura, uma pequena prefeitura, quanto o funcionário da União. Isso mudou. Foi dito ali na reforma que cada ente vai se organizar, vai fazer a sua regra de aposentadoria. E isso... É claro que algumas regras, elas se repetem, né? Às vezes repetem as regras da União, para os servidores federais, mas cada servidor vai ter uma regra agora. Vai precisar olhar qual que é a reforma previdenciária dele, né? Daquele município, daquele estado, é o estado de São Paulo. Então, a gente precisa olhar o estado de São Paulo. E você acha que essas mudanças, elas surtiram efeito? Quer dizer, o Brasil precisava, e isso desafogou um pouco, por exemplo, o caixa da Previdência nesses 5 anos da reforma. Qual é a sua avaliação sobre os efeitos da reforma desde 2019? O efeito principal foi atrasar um pouco, né? É uma consequência atrasar o direito à aposentadoria justamente para aumentar esse leque de contribuições. Mas para algumas pessoas... Para muitos clientes, inclusive, isso foi positivo, porque toda vez que a gente faz uma reforma da Previdência, a gente precisa primeiro respeitar o direito adquirido. Então, se alguém já completou os requisitos anteriores da aposentadoria, que era o homem se aposentar com 65 anos de idade, 15 anos aí de carência, e a mulher 60 anos de idade, 15 anos de carência, ou a mulher 30 anos de serviço, o homem 35 anos de serviço sem idade mínima. Você cumpriu isso, você deixa essa oportunidade dentro do armário, você usa quando você quiser. Em qualquer momento que você quiser pedir a sua aposentadoria, você pede. Então, precisa se respeitar o direito adquirido. Mas, ao mesmo tempo que ela reitera isso, né, está expresso nessa reforma de 2019, que precisa respeitar o direito adquirido, ela traz regras de transição. Então, que é o meu caso. É o caso de muita gente, né? Inclusive o meu. Então, ela traz o seguinte, olha, eu vou respeitar o direito adquirido, primeiro ponto. Eu vou trazer regras para quem já vinha trabalhando e ainda está um pouquinho, tá com a expectativa de direito, vou me aposentar daqui a alguns anos. Então, eu não posso fazer com que essa pessoa cumpra as mesmas regras de aposentadoria de alguém que está começando no mercado de trabalho agora.
E aí o terceiro ponto dessa reforma foi trazer aí sim a regra permanente. Olha, para quem começar a trabalhar amanhã, né, um dia depois da publicação aqui dessa alteração, vai se aposentar dessa forma aqui, que são regras mais rígidas, né, mais duras aí de se conseguir. E aí quando a gente vem nas regras de transição, aí sim que algumas pessoas podem se beneficiar bastante, porque ela trouxe assim uma série, né, a gente está falando de 5 regras, trouxe possibilidade de contar tempo de contribuição, idade, possibilidade de fazer um pedágio. Olha, faltava X anos para me aposentar. Eu vou cumprir metade disso? Ou vou cumprir 100% disso? Cada uma com uma forma de cálculo diferente. E algumas delas são muito benéficas, porque exclui o fator previdenciário. Já ouviu falar dessa regrinha? Eu já, mas eu no detalhe eu não conheço, porque assim, pelo que você explica pra gente, quer dizer, cada pessoa tem a sua especificidade, né? Quer dizer, não existe, é difícil generalizar, né? Acho que por isso a importância da pessoa saber com alguma antecedência, se informar ou até buscar, né, uma assessoria jurídica para entender qual são as possibilidades dela depois da reforma, porque não deve ser uma só, né? Não. De maneira alguma, na verdade são algumas. Então a gente sempre diz assim, olha, o planejamento previdenciário ele apresenta quando, mas quando são várias datas. Uma aqui, uma daqui a alguns anos, quanto, né, qual que vai ser o valor da minha renda inicial de aposentadoria nestas datas aqui. E o valor do retorno do investimento, porque muitas pessoas ainda pretendem, algumas pessoas chegam ao nosso escritório falando, eu quero me aposentar, eu tenho consciência de que eu vou trabalhar até morrer, dizem isso, né? Eu sei que eu vou trabalhar bastante tempo, mas eu quero usar como complementação. Então é melhor que eu me aposente o mais rápido possível. Então a gente consegue também mensurar aí qual que é o retorno do investimento. Olha, você vai se aposentar aqui, você vai então deixar de contribuir, né? Enfim, em algumas possibilidades, claro. Ou você vai se aposentar mais tarde, vai ter uma diferença do valor da aposentadoria. Quanto que esse investimento vai valer a pena? Deixar de receber um valor menor para receber um valor maior, né? Quanto que vai ser o payback? Entendi. Eu sei que quando foi feita, né, essa reforma, dos objetivos era justamente, como você disse, alongar um pouco mais, né, o prazo para as pessoas se aposentarem, mas por causa de um problema financeiro, né, de caixa, né, de gestão mesmo da Previdência. Porque a gente enxerga hoje, né, Renato, uma realidade em que, pela pirâmide social, pelas mudanças aí da maneira como as pessoas trabalham, né, de ter, às vezes, cada vez menos pessoas contribuindo para cada vez mais pessoas se aposentando e pessoas cada vez mais longevas. Então, isso cria um problema e até a pergunta, né, será que a gente vai precisar fazer uma nova reforma da Previdência em breve para que o sistema seja sustentável do ponto de vista financeiro? Eu acho que os efeitos da reforma que foi feita ainda não foram todos sentidos, porque isso é meio que de longo prazo, né? Assim, mas que já se anuncia a necessidade de uma nova reforma, eu acho que não há dúvida. Porque não só a população envelheceu, então há mais pessoas, demograficamente nós temos uma população idosa maior, e uma população inativa ou tendente à inatividade maior e, portanto, que precisa ser financiada, como a gente tem uma informalidade maior na base. Então, além de ter ficado mais jovem a base da pirâmide, a população economicamente ativa, né, ficado menor a base, né, os mais jovens não são tão numerosos quanto foram antes, proporcionalmente. Porque as pessoas estão tendo menos filhos, né? Pessoas estão tendo menos filhos, a natalidade diminui, né? Diminuiu. E nós temos também muita gente na informalidade que não estão contribuindo, né? Os empreendedores, né? Que uma outra vez a gente conversou, né? Sobre os empreendedores que não estão hoje contribuindo. É interessante esse ponto que você comentou da informalidade, porque no episódio passado nós comentamos sobre a pejotização. Então, muita gente também tem a impressão de que eu vou virar o PJ para deixar de pagar o INSS. Como se pagar o INSS, né, contribuir para a Previdência Social fosse uma faculdade. É uma obrigação. É uma obrigação, é um tributo, né? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é eu sei que eu sou obrigada a pagar. Parar de acreditar que não é, né? Porque muita gente também tem a impressão. Não é porque você deixa de ser retido, porque você não tem o salário com a retenção na fonte, que você não está devendo, você está devendo ali. Exatamente, né? Exatamente.
Mas a doutora Lívia, até no último episódio, disse também que essa nova linhagem de empreendedores, né, muitos deles preocupados sim com o futuro, né? E aí nós temos a opção da previdência privada, né? Como é que isso vocês aconselham lá no escritório a pessoa em relação a ter uma previdência privada para se somar à previdência pública ou a outras formas de remuneração, já que a gente corre o risco de depois, de ainda vivemos 20, 30, até 40 anos depois que pararmos a nossa atividade laboral. É o que esperamos, né? Viver bastante. Depende muito, né? Não existe uma resposta exata sobre procure a previdência privada. Depende do planejamento de cada família. Então, no planejamento em si, quando a gente analisa a situação, né, do cliente e ele observa que o máximo que o INSS vai pagar é o teto, pouco mais de R$8.000. Hoje o teto é um determinado valor. Daqui a 5, 10 anos, quando a pessoa se aposentar, é claro que a gente consegue estimar, fazer uma simulação de qual que vai ser esse valor do teto. Ele acompanha um pouco também a inflação, é isso? Sim, acompanha um pouco. Quer dizer, a pessoa consegue imaginar que o 8 mil que ela teria hoje à disposição vai ser um equivalente ajustado pela inflação daqui a 5, 10 anos. Né? Quer dizer, o importante é saber se R$8.000 hoje é o suficiente para você ter uma aposentadoria que te dê tranquilidade. Exatamente, porque quando a gente pensa em aposentadoria, a gente pensa a idade avançada a ponto de você não precisar mais trabalhar. É claro que algumas pessoas, como eu comentei, elas usam isso como complemento de renda, vão continuar trabalhando, recebendo uma remuneração e aposentadoria, mas não foi para isso, né, que o benefício existiu. Então, a aposentadoria, a previdência privada, ela vem como um planejamento também para aquela pessoa que entende que aqueles números que nós apresentamos, eles tendem a não ser suficientes para cobrir principalmente os gastos da idade avançada, da pessoa, da família, e aí vem como uma alternativa, né? Uma opção bem interessante. Hoje a gente tem uma série de possibilidades. Porque você pode também optar por fazer um colchão, né? Um caixa, ter aplicações financeiras ou até investir num imóvel para contar com aluguel, ou quem sabe, já que a gente fala da economia mais moderna, investir em criptomoedas, né, Renato? Existem N maneiras, mas o importante é a gente levar em consideração isso hoje. R$8.000 seriam suficientes hoje para uma pessoa idosa viver com dignidade, né? Precisaria, claro, entrar também, levar em consideração se ela tem um imóvel próprio, mas a gente sabe que os gastos com a saúde pessoal, com a idade, vão crescendo. Então, acho que é uma preocupação de todo mundo, de fato, isso, né? Com certeza. Por isso que nós somos muito procurados no escritório, exatamente por algumas pessoas, né? Muitas pessoas que aí já se aposentaram e viram que aquele valor ele não está suficiente. Então, às vezes a pessoa na época ela não tinha nem a consciência de que poderia ter pensado um pouquinho mais, eu poderia ter, na verdade, investigado se eu teria direito a uma aposentadoria melhor. Porque quando a gente pede aposentadoria, começa a receber, a gente tem que entender que aquele valor ele vai caminhar para o resto da sua vida. Então, por isso que é importante ter aí segurança de que está tomando a melhor decisão de já se aposentar. Porque o pessoal chega no nosso escritório querendo uma revisão. Não, eu quero revisar minha aposentadoria porque às vezes o valor não é suficiente, enfim, acredita que não vai ser suficiente com o padrão de vida elevado. Para os servidores públicos, né, que ingressaram na carreira antes de 2003, eles têm direito a uma aposentadoria integral, ou seja, eles vão continuar recebendo praticamente aquilo que estavam ganhando. Acho que é muito mais fácil, né? Mas eu não sei se a gente poderia chamar isso de um privilégio, Renato, ou de um direito adquirido, se é justo com o restante da sociedade, né? A gente vê algumas discrepâncias aí no INSS, a gente estava até comentando antes de começar a gravar sobre, por exemplo, esse direito que as filhas dos militares ainda têm de receber, a herdar essa pensão dos pais, se não forem mulheres casadas, e a gente vê na prática muitas delas aí amigadas ou vivendo em concubinato para não perder esse privilégio.
E a gente estava comentando também da importância para um país como o Brasil de se ter um INSS. Mas o INSS não é um fardo muito grande para a sociedade carregar, do jeito que ele está hoje. Assim, a gente não precisa reformar e acabar com esses privilégios que, de certa maneira, algumas vezes até afrontam o restante da sociedade. O INSS ele não é responsável pelas aposentadorias do setor público, né? O setor público, cada um, então o Exército tem o seu, né? A Marinha, a Aeronáutica, né? As universidades públicas, né? Isso não passa pelo INSS? Não então. passa pelo INSS. Mas o INSS, todas as reformas geralmente miram o INSS, não miram as outras entidades. Então, essas questões não passam por uma revisão mais profunda. Passaram recentemente, né, 2003, como você mencionou, cessou aí a possibilidade da aposentadoria integral para todos os servidores, né, deixou de ser algo uniforme, alguns permaneceram, mas não todos, né. Quem ingressou até aquela época permanece, como a gente comentou já, assim, a reforma da Previdência ela é curva de transatlântico, né? Ela faz-se aos poucos, com muitas regras de transição para contemplar todos os ângulos. Então, existe aí uma pretensão de não perpetuar o privilégio, que é diferente, ou seja, não ter a regra perpetuada. Mas o jogo combinado no passado se joga até a partida acabar, né? Então, esse é o direito adquirido, né? E é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, né? Então, romper o direito adquirido quando você identifica algum privilégio que seria eticamente questionável, legitimamente questionável, mas do ponto de vista ético ou moral, ele pode te autorizar a romper com outros direitos adquiridos que alguém em ocasião, né, episodicamente considere, né, alguma maioria episódica considere que aquilo é imoral e relativize aquilo. Isso não é bom para a democracia? Tudo aquilo que é combinado, chegar até se exaurir, né, muda-se o combinado daqui para frente, calcula-se uma transição, né? Isso é o recomendável para não ter solavanco nem empoderar demais as autoridades que reformam, né, que fazem as reformas. Pois é, mas isso você citou algo interessante, quer dizer, muitas vezes as reformas miram o INSS, mas essa condição que eu te falei dos militares que têm um regime próprio, então, essa questão por exemplo, das filhas de militares ainda terem esse direito, não é uma coisa que já deveria ter sido mudado, na sua opinião? Veja que a reforma que foi proposta no governo Michel Temer, idealizada ali sob o comando do Henrique Meirelles, ela era mais profunda nesse sentido, mas era menos drástica para o INSS. Mas a reforma que foi aprovada, ao final das contas, em 2019, foi aprovada já no governo seguinte, foi aprovada favorecendo, deixando de lado os problemas, quer dizer, não se aprofundando em relação aos militares, mas um pouco mais dura com os empregados privados, né, com os aposentados do setor privado que estão no INSS. E aí nós estamos falando de reduzir, de aumentar tempo de contribuição, de aumentar tempo de aumentar a idade mínima, tudo isso também foi mirando o INSS. O setor privado pagou o pato. A maior parte da conta. Geralmente é o que acontece, né? E assim, o empregado privado também. Então, veja que não é só quando a gente fala assim, o poder público gasta muito, né? Mas também os sacrifícios são geralmente exigidos dos particulares, né? Dos maiores sacrifícios. Até mesmo a integralidade da aposentadoria dos servidores, né? Que é o pessoal que ingressou até dezembro aí de 2003. Quem ingressou depois disso não vai ter esse direito. Ela está intimamente ligada com a paridade. Isso significa que a pessoa, sim, ela pode se aposentar recebendo o último valor que ela recebeu antes da aposentadoria, mas ela só vai ter atualização se a pessoa que estiver no cargo dela, na ativa, tiver atualização. Então, às vezes, esse valor ele fica bem defasado, porque muitos servidores públicos ficam anos sem ter atualização. Diferente de quem se aposentou normalmente, que todo ano
em janeiro, tem atualização para aquele ano. Então, às vezes, apenas a integralidade, em alguns casos, ela fica defasada. Ela não é uma vantagem tão grande assim se o servidor ele não tiver essa atualização nativa. Às vezes fica muito defasado. Muito defasado. Talvez é uma maneira que o Estado tem para justamente conseguir resolver seus problemas de caixa, né? De fluxo para poder pagar, e ele faz isso, ele segura esses aumentos, pelo menos as perdas inflacionárias por anos, é isso? Sim, basicamente fica bem defasado. Veja assim, tem algumas pessoas até quando aposentam acham que vai estar vinculado à quantidade de salários mínimos que ela aposentou. Então, eu aposentei, agora tenho 3 salários, equivalente a 3 salários mínimos, mais ou menos faço uma conta, e aí eu imagino que daqui 10 anos isso vai representar 3 salários mínimos. Mas isso não é uma máxima, né? A única vinculação ao salário mínimo é que nunca será inferior a um salário mínimo. Todo o resto depende do meu reajuste, do meu benefício depois que eu já estou aposentado. Então, chegar e falar, não, eu quero revisar para voltar a receber 3 salários. Isso não... Não tem como, né? E também, muitas pessoas acreditam que, eu sempre recolhi sobre o teto. E aí você puxa, né, aquele histórico, não é bem assim. Porque é natural que o começo, né, da carreira, o vencimento, né, a remuneração da pessoa, ela vai aumentando. Então, às vezes ela contribuiu sobre o teto por alguns anos e tem a impressão que foi 30. Porque antigamente era pelos últimos 3 anos, ou a média. Agora, depois da reforma de 2019, é sobre todos os vencimentos. Na verdade, né? Sobre os últimos 3 anos já faz muito tempo, né, que isso mudou, bem antes de 2019. Mas o que 2019 fez também, essa reforma de 2019, foi deixar de permitir que você exclua da sua média para aposentadoria os 20% menores salários. Então, isso caiu. E isso faz com que as pessoas levem salários baixos aí do início da carreira. Do início da carreira, enfim, às vezes algum período que ficou sem colocação, né, pensou de alguma outra maneira, e isso acaba prejudicando bastante, porque já não é mais possível excluir os 20% menores. Entendi. Bom, acho que conhecer os próprios direitos é um bom começo, né, para planejar, inclusive, a aposentadoria, mas a gente tinha conversado, existem aí alguns direitos, por exemplo, dos PCDs ou pessoas com autismo. Eu queria que você esclarecesse um pouco isso, porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento e é também mais um benefício que elas podem obter, né, junto ao INSS. Sim. As pessoas com deficiência, elas têm uma forma de se aposentar diferente. E muita gente não tem esse conhecimento mesmo. A aposentadoria do PCD, ela chega mais cedo, 5 anos antes, se a gente pensar em idade. Então, a mulher ela pode se aposentar com 55 anos e o homem com 60, independentemente do grau da deficiência. Agora, se a gente comentar um pouquinho sobre a aposentadoria do PCD por tempo, precisa se investigar aí o grau da deficiência, por exemplo, visão monocular. Isso foi muito divulgado recentemente, de que é possível a pessoa se aposentar antes. E a aposentadoria do PCD, além de chegar mais cedo, ela chega com um valor maior, porque a reforma de 2019 não atingiu ela. Então, a pessoa ela ainda consegue excluir daquela média de salário de contribuição, enfim, excluir do valor da aposentadoria dela, salários mais baixos. Isso faz com que o benefício fique bem mais atrativo. Além da questão do PCD, muito tem se visto sobre o diagnóstico de autismo. E para algumas pessoas é possível o LOAS, né, o benefício assistencial que comentamos aí no começo. Dependendo, é claro, do grau de vulnerabilidade, da barreira que o autismo provoca ali na questão, muitas vezes, da criança. Então, é possível, sim, pedir um benefício assistencial de um salário mínimo. Entendi. E são milhões de pessoas que provavelmente têm direito a isso, né? Se você olhar a população de PCDs ou hoje pessoas com autismo, não é um número pequeno, né? Sim. São muitas pessoas. E isso não foi atingido pela reforma? Né? Não, também não foi atingido pela reforma. A questão do PCD é um pouquinho diferente, que é a aposentadoria, né? Um direito muito mais certo do que o benefício assistencial. O benefício assistencial ainda demanda um pouquinho a prova médica, a questão da perícia social, que o assistente social faça avaliação ali da vida da pessoa.
Mas são benefícios que muitas pessoas não conhecem. Entendi. Que bom. Bom saber, né? Bom saber. Renato, a gente tem visto aí nos jornais, né, a crise dos últimos meses, que é esse escândalo aí do INSS, contribuições indevidas, né? Alguns gatunos metendo a mão aí, fazendo descontos na aposentadoria de pessoas, a maioria delas simples, né? O que é exatamente, como é que você analisa esse caso aí, o que aconteceu e se, na sua opinião, isso pode abalar um pouco a confiança que a sociedade tem no INSS? Acho que o INSS não é a entidade de maior confiança do brasileiro. Acho que perde para bombeiros e correios e para todas as outras. Não sei, mas para muitas outras, né? Mas eu acredito que o principal do que aconteceu é entender esse mecanismo, porque é um mecanismo que acontece também no setor público. Algumas associações se envolvem aí com entidades autárquicas que pagam a aposentadoria dos seus servidores e fazem lá descontos que nunca foram autorizados, ou que, se foram autorizados, foram lá no início, lá na concessão de aposentadoria, que a pessoa assina um monte de coisas e depois dificultam muito o egresso, né? Eu quero sair de uma associação que eu entrei e temos lá uma contribuição associativa. Nesses casos do INSS, que ficaram mais evidentes, havia uma falsificação, né? Eles falsificavam, fraudavam adesão a clubes de benefícios ou associações que tinham a prerrogativa de descontar diretamente do benefício as contribuições associativas ou as contribuições para esses clubes de benefício. E não sequer havia essa autorização dessas pessoas. Então, é muito importante que todas as pessoas que têm esse tipo de desconto, que a pessoa olhe o seu contra-cheque. Com uma lupa, né? Com uma lupa na aposentadoria, veja o que tem de desconto e realmente verifique se tem algum deles ali que ela não autorizou, né? Se tiver alguma coisa que ela não autorizou, ela tem agora já os canais que o poder público disponibilizou para remediar isso. Para reaver, né? E para reaver, para fazer cessar, porque tem que estancar também, né? Não basta, né? Tem alguns descontos que são indevidos e que continuaram, né? Porque eles não foram todos suspensos de plano, né? Para depois provar. Ao contrário, você que tem que provar que não concedeu. E às vezes é um valor pequeno comparado ao valor do benefício e não chama atenção. Você fala R$5, eu não vou atrás disso. Um pouquinho mais que isso, mas até ser divulgado, alguns clientes meus entraram em contato e falaram: Isabela, eu acho que aconteceu isso e isso, porque é uma diferença pequena, aí você vai ver, aconteceu, e a pessoa nem tinha visto até 7, ser divulgada 12. a fraude. Mas uma diferença pequena para para 100 mil é uma diferença grande para quem tá roubando, né? Exatamente. E aí você precisar colocar com que o segurado, a pessoa, vá até o local, redige um e-mail, entre em contato num 0800 para cancelar algo que às vezes não foi nem solicitado, fica um pouquinho delicado, né? É uma lógica muito invertida, ingrata, né? De você... É muito injusto, né? Que você tem que ir atrás para dizer que você não contratou, né? Ao contrário, né? O ônus da prova está com quem está pagando a conta, né? Isso é muito ruim. Eu acho que a providência ainda precisa ser ajustada, precisa calibrar a providência. Isso fica muito mal para o governo, né? Isso, acho que a imagem dele fica muito afetada, porque é algo sagrado, né? Quer dizer, você trabalhou e na hora de receber alguém está metendo a mão, isso realmente é algo muito triste, né? Esperamos, né? A sociedade espera que isso seja bem apurado e as pessoas, né? Os culpados sejam punidos por isso, né? Eu tenho, Isabela, uma irmã minha que agora aposentou recentemente, eu até estranhei porque foi tão rápido. Ela entrou lá no meu INSS, acho que estava tudo registradinho, mas a gente vê notícias às vezes aí da famosa fila do INSS, né? Ela era de 4 meses, aí os peritos do INSS entram em greve, aí eu vejo uma greve de 2, 3 meses, aí a fila volta a crescer. Como é que está isso hoje? Quanto tempo está levando para uma pessoa entrar com um pedido e sair, obter o benefício? Depende, né? Depende, por exemplo, algumas pessoas também chegam no nosso escritório falando: eu pedi, mas até hoje não analisaram. E a gente vai ver, não foi instruído o pedido.
Então, às vezes a demora pode ser por isso, né? Se você não apresenta documento pessoal, uma petição, o que você quer, né? Carteira de trabalho, às vezes pode demorar por conta disso também. Então, vai fazer o pedido, faça o pedido bem instruído, documentação certinha, para que quando o INSS for analisar, aquilo está mais redondinho. Mas alguns casos, como por exemplo, da sua irmã... Né, porque estava lá no meu INSS, estava lá tudo registrado, tudo né? certo, né? Tende a ser mais rápido. Então, quando o INSS vai pegar aquilo para olhar, se o banco de dados está redondinho, o tempo de serviço está ali comprovado, imagino aí que em 90 dias a gente consiga ter um deferimento. Mas a gente já viu acontecer realmente de 6 meses, 8 meses, não ter uma resposta. E aí, algumas medidas que podem ser tomadas, como, por exemplo, uma ação judicial, um mandado de segurança, para pedir que o juiz fale, olha, juiz, eu não estou pedindo aposentadoria aqui para você, né? Para Vossa Excelência. Na verdade, eu estou pedindo para que o senhor mande alguém do INSS analisar o meu pedido de aposentadoria, porque já se passaram aqui 10 meses e eu não tenho uma resposta, né? Então, é possível aí usar de algum remédio condicional, alguma medida nesse sentido, para tentar acelerar um pouco essa análise. Agora, a questão da greve dos peritos do INSS, isso dificultou muito benefícios por incapacidade. Então, às vezes, muitas pessoas ficaram aí afastadas por orientação de médicos particulares, afastadas do trabalho, a empresa também, né, não conseguia chamar funcionário de volta justamente por conta disso, mas não consegue fazer a perícia, porque vai até a perícia, vai até a agência, não consegue porque não há médicos disponíveis, e aí precisa ficar reagendando essa perícia até finalmente passar por esse exame médico. Entendi. Hoje, em média, como é que são os clientes do TLPO? Eles são pessoas que estão mais querendo fazer o planejamento ou que estão tendo algum tipo de problema na hora de obter o benefício? Quem são os clientes que buscam o escritório, o apoio de vocês? Nós temos uma consciência muito grande dos nossos clientes sobre o planejamento previdenciário. Então, muitas pessoas já chegam até nós falando, olha, eu quero me planejar para aposentadoria, eu quero que me seja apresentado aqui um cardápio, para que eu consiga decidir quando eu vou pedir aposentadoria. Então, eu digo que a maior procura é para o planejamento, sim, por já os pedidos de aposentadoria, porque muitas pessoas também têm a consciência de que é melhor deixar com o advogado fazer, né, esse pedido, porque aí eu sei que, né, vou ter aí a certeza de que vai ser apresentado de uma maneira bastante detalhada. Exato, de uma maneira bem detalhada. Acompanha um arrazoado, já apontando, né, já indexando os documentos, né? Porque nós já tivemos uma pessoa que pediu uma pensão por morte, que é um benefício, né, que se você pede um determinado tempo após o falecimento, você recebe desde o falecimento. E a pessoa nos procurou, já havia se aposentado conosco e falou, você consegue dar uma olhada? Porque, assim, até hoje nada, e já faz muito tempo. Eu fui olhar, já tinha passado mais de um ano. E, na verdade, havia um pedido do INSS para que fossem apresentados documentos. E ela não tinha visto isso? Não tinha visto isso. Então, assim, perdeu o prazo. E advogado com perda de prazo, isso é inadmissível. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento, evitar que isso fique perdido na caixa de entrada de e-mail da pessoa, cumprir esses pedidos, né? Já entrar com um pedido mais certinho e, eventualmente, se o INSS exigir mais alguma coisa, já apresentar para que a pessoa não fique sem receber, né? Por exemplo, nesse caso, desde o falecimento. Eu vi há pouco tempo um depoimento do Lima Duarte, o ator, dizendo que quando ele se aposentou, faltava um documento para provar, ele é aposentado, ele está com 95 anos, ele é aposentado há bastante tempo, mas faltava um documento para ele provar o início da carreira dele aos 16 anos, em Ribeirão Preto, na loja de Ederiksen, e ele conseguiu um documento que ele precisou levar para o INSS para aposentar, e aí ele estava mostrando, esse depoimento dele foi gravando em Ribeirão Preto, mostrando o documento, né? Uhum. E às vezes é um achado radiológico, né? Uma coisa assim, arqueológica mesmo que você encontra. Por isso que é importante guardar esses documentos. O Lima Duarte, inclusive, acho que é de Desemboque ali, né, na Serra da Canastra. Ele começa a trabalhar em Ribeirão, mas ele veio para cá da Serra da Canastra. E ele conseguiu o documento? Conseguiu. Há também uma procura muito grande nesse sentido, porque as pessoas chegam até a gente e falam, não, eu trabalho desde os 14 anos de idade. Ok, né? A gente sabe que isso hoje, né, é muito mal visto, constitucionalmente falando, mas a gente não pode negar a realidade. Que a pessoa existiu, sim, né? Isso existiu, né? Ali nos anos 70, era Exatamente. normal as pessoas trabalharem, né? Começarem mais
mais jovens, né? E aí vocês fazem esse tipo ajudam nesse tipo de pesquisa aí atrás desses documentos? E aí a gente começa a investigação, né? O advogado atuando como investigador. Mas o que havia de documentos, né? Nessa primeira conversa, que é uma conversa bem interessante, assim, a gente precisa ser bem detalhista nessa conversa para conseguir puxar dados importantes que vão nos ajudar a encontrar essas provas. E aí, quando a gente vai conversando com a pessoa vai lembrando, não, eu acho que eu tinha uma fotografia num jornalzinho da minha cidade trabalhando. Isso já aconteceu. E isso acaba sendo considerado uma prova, um documento. O INSS, quando ele tenta dificultar, né? Eu estou falando daquelas pessoas que não tinham carteira assinada, obviamente, mas a pessoa trabalhou. Então, a gente precisa provar isso. E o INSS fala, não basta me trazer testemunha, nem para o juiz. Você precisa trazer, no mínimo, um início de prova material, algum documento lá da ocasião. E aí, sim, a gente pode complementar com testemunhas que viam a pessoa trabalhando, enfim, que têm conhecimento, que presenciaram ela naquele local. Isso aconteceu muito com o trabalhador rural, né? Os currículos, né? O pessoal falava que você tinha que ter o início de prova documental e aí podia ser um contrato de parceria, podia ser um sítio, um módulo rural de produção familiar, em nome da família, uma aquisição. De insumo. Né? Há uma nota fiscal de comprou semente, sabe? Alguma coisa assim. Às vezes até a matrícula da propriedade serve, né, como prova. Mas isso é uma característica das pessoas que estão se aposentando agora, mas acho que hoje em dia essas funções, esses trabalhos já estão mais bem documentados para essas pessoas que vão se aposentar daqui a 20, 30 anos? Hoje em dia é um pouco mais tranquilo em questão de documentação. Resta saber se a pessoa vai arquivar, né, esses documentos, porque por mais que esteja tudo muito certo, muito regularizado, exemplo, uma pessoa trabalha com carteira assinada, há retenção ali do INSS, ela sabe que isso está sendo pago. Mas às vezes algum salário faltou, né? 1, 2 salários faltou. Isso para não prejudicar, arquivar o olerite, enfim, não custa nada, né? Fazer esse arquivamento. Eu sei que é muito papel e de vez em quando Renato sabe muito bem. Digitaliza hoje. Da minha mania, né, de questão de papel, mas é importante arquivar isso. Mas ser organizado, limpeza, joguei né? fora. Não, arquive. Arquive porque você pode precisar em algum momento. E às vezes essas lacunas você consegue preencher com, esse daqui tá aqui meu recibo de pagamento, tá aqui meu olerite. Isso pode ser bem importante, pode ser uma virada de chave para a aposentadoria. Entendi. Isabela, qual que é o maior desafio na sua área de trabalho, nessa área de previdência? O que te desafia mais? Olha, eu acredito que eu sou muito obstinada, né? Então, o não, às vezes a gente se depara com o primeiro não, o não da aposentadoria, o não de uma pensão, enfim. Isso só me dá um gás para eu ir atrás daquele benefício, porque a gente está falando da vida da pessoa, né? Do trabalho dela e de algo que é muito importante, que é como que ela vai se manter na idade avançada, como que ela vai, né, assistir a família dela. Então, a gente precisa, assim, não parar nesse não e ter sempre a energia de buscar superar esses obstáculos. Então, o desafio é esse. Às vezes não é uma análise documental que a gente faz tanto carinho, né, com tanta delicadeza, detalhista. Então, a gente precisa sempre aprofundar. Bom saber, né? Uma advogada que veste a camisa do cliente, né? Renato, e assim, a gente que está caminhando, acho que aí para o final da nossa conversa, assim, qual a mensagem que vocês dois, né, deixariam aí para as pessoas que estão, vamos pegar uma idade, 40 anos, né? Como é que ela pode hoje, ela olha o que ela já trabalhou, o que ela tem pela frente, né? Hoje em dia a gente pode aí viver até os 80, 90 anos, quiçá ultrapassar essa idade, né? Como é que ela deve se planejar para a aposentadoria dela? Deixa algumas dicas, algumas diretrizes aí. A família é longeva, né? A minha família é, mas sabe que as pessoas, elas, às vezes o ponto de idade, da meia-idade mudou, né? Então, a ideia, né? Qual é a média, né, da idade? E às vezes a gente acha que a gente tem mais passado que futuro e está muito enganado, né? Então, é pensar nisso, que muitas vezes a gente tem muito mais por viver e precisa... E aí tem um ditado popular, assim, já bastante... Até singelo, até simplório, que eu acho muito que nós devemos fazer com os dentes para poder comer com a gengiva, né?
Então é importante aproveitar a idade, o vigor, para se planejar, para pensar o seu futuro agora, né? Para saber que caminhos você toma, porque aí no momento em que você precisar mais descansar, no momento em que você estiver já querendo não só descansar, mas também aproveitar a vida, né? Ter outras, se permitir, né? Parar de trabalhar e fazer coisas que você gosta, né? Então, nesse momento, você vai valorizar muito quem você foi 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, seja essa pessoa agora para você mesmo no futuro, né? E você, Isabela, qual que é E eu pergunto qual é a sua dica e também pergunto se você está colocando em prática para você essa dica. Sim, com certeza. Acho que não existe uma dica certa, né? Cada um conhece sua história, cada um conhece suas necessidades, mas eu acho que o conhecimento é libertador. O conhecimento, ele pode privar, por exemplo, o planejamento previdenciário, você saber qual é o seu cardápio de opções, pode te privar aí de pegar uma péssima aposentadoria. Isso se arrepender muito. É uma prevenção. Né? Você vai ter muitos anos para se arrepender, muitos anos, né? Que bom, tomara que tenha, mas ter esse conhecimento das alternativas antes de tomar a decisão. Então, quando as pessoas chegam para mim e falam, doutora, quanto que é melhor me aposentar? Você que vai me responder isso, mas para isso eu vou te dar elementos. O conhecimento pode ajudar bastante ela. Entendi. Renato, e acho que para terminar aqui, fazendo um exercício de futurologia, né? A gente, com a nossa sociedade nessa velocidade de transformação, como é que você enxerga esse sistema de previdência daqui a 30, 40 anos, quanto à sua saúde financeira, quanto às mudanças da pirâmide social, a maneira como as pessoas estão trabalhando hoje? A gente tem aí até a inteligência artificial, né? É possível antecipar o que será um INSS ou uma previdência daqui a 20, 30 anos? Olha, a gente tem alguns indicativos, né? Mas o que me parece certo é que nós vamos ter que migrar para um sistema de capitalização, né? Não, essa questão da solidariedade e de você ter os mais jovens financiando os mais velhos, isso tende a se exaurir, né? E cada um vai começar a poupar a sua própria aposentadoria. Esse sistema de capitalização ele pode ser público no começo, com contrapartida, com impostos, né? Com a atividade econômica em geral e não o trabalho propriamente dito financiando isso. Então, eu posso ter uma CID, que é uma contribuição de intervenção do domínio econômico em outro setor que vai ajudar a financiar isso, muito bem. Uma CPMF que financie isso, pode acontecer. Não desejo CPMF para ninguém, né? Mas, assim, esse tipo de mecanismo vai ser muito, muito importante, porque o estreitamento da pirâmide etária, né, ela está virando uma coluna etária, né? Ela está deixando de ser algo que... Uma pirâmide está virando quase que um retângulo social. Está diminuindo aí a diferença entre as camadas, né? Entre os mais jovens e os mais velhos, né? A quantidade de pessoas. E eu acho que aí a capitalização vai funcionar muito. Quer dizer, aquela ideia de eu contribuir tantos anos para o INSS, então eu tenho direito a receber tanto e tudo mais. Lógico que incrementada, porque senão você guarda o seu próprio dinheiro, né? Incrementada por algum tipo de contribuição de intervenção do domínio econômico. Provavelmente, assim, eu acho que é um caminho que hoje se desenha, né? Muito bem, acho que a gente já está chegando aqui ao final desse episódio. Eu agradeço a Isabela, ao Renato aqui pelas informações, pela conversa, e o Despachados volta no mês que vem com mais um episódio falando sobre algum assunto de interesse do direito e como ele impacta e ajuda nas nossas vidas. Tchau.